Oi, gente, tudo bem? Bom, finalmente estou fazendo esse vídeo para vocês sobre o primeiro ano de vida da Brooklyn, desde quando ela nasceu até o ano dela. Hoje ela tem 15 meses. Eu vou contar como foi este ano dela, que foi um ano bem desafiador para nós, foi bem difícil. Primeiramente, gente, eu quero avisar vocês, eu não sou médica, não sou nutricionista, pediatra, estou aqui somente para contar a história do que aconteceu com a minha filha Brooklyn. Então, tudo que eu falar aqui é baseado no que aconteceu com a gente, mas que eu espero ajudar alguma mãe, algum pai que está assistindo esse vídeo. Eu senti muito a necessidade de vídeos como esse quando ela estava tendo os problemas dela de alergia e tudo mais, tá bom? Bom, vamos começar do início. A Brooklyn nasceu e com 4 dias de vida ela testou positivo para Covid. Eu e Gustavo, eu e meu marido também testamos positivo e a gente descobriu isso porque ela começou a ficar com o nariz congestionado, a gente começou a reparar. Inclusive eu estou me recuperando, ainda tô meio fanha da segunda vez que a gente pega Covid, todo mundo aqui, depois de mais de um ano depois eu estou a única positiva agora, mas todos nós pegamos de novo Covid. E a gente começou a notar que ela estava congestionada na área do nariz, aquele micro nariz de uma recém-nascida, e a gente foi ia levar na pediatra, e a pediatra pediu pra gente levar na emergência, que eles teriam testes para serem feitos mais rápidos. Chegamos na emergência e um frio, muito frio, e fizeram o teste. Eu pedi, porque não queriam fazer, porque ela só apresentava um nariz congestionado, nada mais, sem febre, estava ainda amamentando bem, não tinha diarreia, vômito, nada, só o nariz. Eles não queriam fazer, não falaram nada de teste de Covid. Eu pedi, vocês poderiam fazer o teste de Covid? Fizeram o teste, 45 minutos depois, entra o residente com uma outra máscara, um outro tipo de máscara, dizendo que ela estava positiva. Bom, naquele momento, a única coisa que passava na minha cabeça era: esta doença que já matou tanta gente, essa doença tão séria, a Brooklyn não tem vacina, eu e o Gustavo tínhamos a vacina, minha filha vai morrer. Este era o único pensamento que vinha na minha cabeça. Coloquei minha filha no mundo para ela 4, 5 dias depois morrer. Bom, foi o pior dia da minha vida. Gustavo fala que foi o pior dia da vida dele também. E o nariz continuou congestionado e ela não conseguia mamar no peito. Então nós tivemos que só dar o leite na mamadeira. Eu tirava o leite do peito e dava na mamadeira. Porém, ela ainda sentia muita fome e o meu leite não estava suprindo a necessidade de leite que ela queria. Então a gente teve que também adicionar um pouco de fórmula para suprir essa fome dela. Então ela mamava leite do meu peito e leite e a fórmula. Os bebês recém-nascidos não conseguem não respirar pelo nariz e respirar pela boca, como a gente faz. A gente, quando tá com o nariz congestionado, a gente respira pela boca, automaticamente. Os bebês recém-nascidos não fazem isso ainda. A nossa preocupação era ainda maior com isso, porque a gente achava que ela não ia conseguir respirar. Então, essa era a maior tensão nossa. E, claro, piorar de alguma outra maneira, febre, algum outro sintoma mais grave. Graças ao bom Deus, a Brooklyn não teve outros sintomas, somente o nariz. Mas o nariz chegou a um ponto que nós começamos a achar que ela estava com dificuldades de respirar. Porque disseram a gente assim: se você ver algum dos sinais de dificuldade de respiração, que são a narina fazer assim, ou o peitinho ficar fazendo muito movimento, muito brusco. Não me lembro outro sinal, tá, gente? Pesquise isso com o seu médico, veja isso com o seu médico. Mas algum desses sinais, e a gente viu a narina dela trabalhando muito, fazendo muito assim, este movimento.
Aí nós ficamos muito preocupados, achando que ela estava com dificuldade de respirar e levamos ela na emergência de novo. E aí chegamos na emergência, fizeram uma lavagem nasal nela, tiraram muito catarro e dali em diante ela começou a melhorar muito. E deu assim, em torno de uns 10 dias ela estava ótima já, graças ao bom Deus. Nós dois ficamos muito mal, tá, gente? Eu e meu marido ficamos muito mal. Eu tive febre, eu tinha acabado de ter ela, então e parto normal, eu estava no meu pós-parto ainda. Tive um parto muito difícil, muito desgastante, então piorou ainda mais a minha situação no Covid, mas nós melhoramos, nós ficamos bem. Ok. Bom, gente, desde quando ela nasceu, ela começou a apresentar umas bolinhas vermelhas de vez em quando na pele. Perguntava pra primeira pediatra que ela teve e a pediatra dizia que era normal, que era uma reação do corpo dela ao ambiente novo que ele estava. E eu, ok, ótimo, paciência, vai passando. E aí aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Bom, quando a Brooklyn completou 4 meses, nós fomos na consulta de rotina na pediatra. Essa era uma outra pediatra, tá? A pediatra que a Brooklyn está até hoje. E chegamos lá, ela fez toda a consulta com a Brooklyn e olhou essas bolinhas que estavam um pouco mais fortes na perna da Brooklyn. E ela falou, nossa, isso daqui tá parecendo um pouco de alergia a alguma coisa. Eu falei, nossa, é engraçado, porque quando nós perguntamos para outra pediatra falou para nós que era uma coisa normal do corpo dela, que isso ia passar com o tempo, conforme ela fosse crescendo. E essa pediatra falou, não, acho que isso é uma alergia. Ok, vou passar 2 pomadas, você passa durante uma semana, se não resolver você vai ter que voltar aqui e a gente vai ter que começar a ver o que é. Nisso, com 4 meses, o meu leite, devido a todo o estresse que a gente passou com o Covid, com a preocupação com ela, tudo, o meu leite cada vez foi ficando menos. Tá, gente? Eu fiz tudo que vocês possam imaginar para voltar a ter leite, para tentar dar de mamar. Inclusive, ela voltou a mamar no meu peito depois de uns 15 dias de vida. Ela retomou a mamar no meu peito, mas meu corpo não produziu mais, produzia muito, muito pouco até que secou. E com 4 meses, a Brooklyn começou a mamar somente fórmula, ok? E dali em diante, desde esse dia da consulta de 4 meses pra frente, ela só começou a piorar as bolinhas no corpo dela. E a pediatra então falou, vocês têm que ir numa dermatologista pediatra. Nós, ok, vamos na dermatologista. A dermatologista que ela indicou só tinha para dali 2 meses. Vocês sabem como que é a alergia. Não dá pra ficar esperando assim. Vamos esperar aí 2 semanas, 1 semana. Não dá. Principalmente com um bebê muito pequeno, você ficar passando pomada de corticoide, que foi o que a pediatra passou pra passar as bolinhas, não dava pra gente constantemente passar uma pomada de corticoide o tempo todo. Então, eu liguei pra pediatra e falei, olha, a dermatologista pediatra só tem para daqui 2 meses. Você consegue ligar para eles e falar com eles para eles marcarem antes? Ela ligou, marcaram para a semana seguinte. Nós fomos na pediatra dermatologista, e essa dermatologista falou, bom, olhando a pele dela, eu não consigo definir o que exatamente é. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma biópsia. Tudo bem para vocês? A gente pega um pedacinho e leva pro laboratório. Eu falei, ok, vamos fazer, meu marido. Ok, vamos fazer. Quando eu pensei em biópsia, pensei que iam pegar assim, raspar um pouco da pele dela, um cotonete, algo sutil. Gente, arrancaram um pedaço da pele dela mesmo. Atenção, cenas fortes, se você não gosta de ver esse tipo de coisa, por favor, pule esses próximos segundos, porque eu vou colocar a foto para quem tiver a curiosidade de como ficou a biópsia da Brooklyn. Como vocês observaram, foi um buraco grande,
deram anestesia local e fizeram um cortezinho com bisturi e levaram para análise no laboratório. Ela gritava de chorar. Até hoje não sabemos dizer se a anestesia pegou de fato ou ela sentiu a dor. E corta o nosso coração até hoje. Mas enfim, tudo em prol de saber o que era ou não a alergia dela. Fizeram a biópsia e a biópsia tinha até 15 dias para sair o resultado. Neste meio tempo, a Brooklyn só piorou. E conforme ela piorava, eu não sabia mais o que fazer, porque eu e Gustavo tentamos resolver de todas as maneiras, trocando tudo. Trocamos sabão de roupa, trocamos até a nossa roupa, comecei a lavar com sabão neutro, não coloquei mais amaciante, não coloquei mais folhinhas na secadora, não coloquei perfume algum. A gente não é de colocar perfume na casa, tiramos todos os tipos de perfumes e essências da casa. Começamos a passar aspirador com bicarbonato no carpete, a gente punha colocava bicarbonato, deixava agir para matar todos os tipos de ácaro, bactérias e etc. do carpete, aspirávamos, isso a gente fazia uma vez por semana e a gente aspirava todo o carpete 2 vezes na semana. Enfim, gente, tudo que estava ao nosso alcance para a gente tentar mudar na vida dela, para ela melhorar da alergia de pele, que não conseguiam dizer o que era, a gente fez. E aí ela só piorou. Então, liguei na dermatologista, ela pediu para eu mandar as fotos por e-mail de como a Brooklyn estava e eles iam falar com a médica e iam me ligar de volta. Ok. Mandei as fotos, vou até deixar as fotos para vocês verem, e eles disseram que poderia ser a sarna humana, que é a escabiose. Passaram uma pomada, inclusive nós dois tínhamos que tratar também, porque não sabia se poderia estar em nós também, porque isso é muito contagioso. Inclusive o padrinho da Brooklyn, o Guilherme, estava aqui, ele também teve que passar no corpo todo. Você deixa agir a pomada por 12 horas e depois toma banho. Nós fizemos isso e para a coceira passaram um antialérgico oral para a Brooklyn tomar. E quando a gente aplicou, ela estava muito mal. Muito mal. Foi uma das piores vezes que eu vi a Brooklyn de alergia no corpo. Não tinha uma parte branca no corpo dela. Desesperador. Vocês não têm ideia, gente. Desesperador. Ok, passamos a pomada, demos o antialérgico oral para ela tomar. No dia seguinte, a Brooklyn estava seca, sem as bolinhas todas já cicatrizando. A gente falou, meu Deus, era a tal da escabiose. Maravilha. Uma semana depois tinha que tratar novamente, que é este o protocolo. Quando faltava 2 dias para nós tratarmos novamente, a Brooklyn começou de novo com as bolinhas. E aí eu liguei para a médica e elas falaram, trata de novo a escabiose, se não passar, você fala com a gente de novo. Quanto à biópsia, não deu nada. Deu só que ela tinha uma inflamação na pele. Até aí, e daí? Não deu resultado algum. Quando nós tratamos a segunda vez, não melhorou nada. Liguei para a médica pediatra dermatologista, marquei para o próprio dia para ir lá. A médica disse que a gente tinha que passar aquela pomada e uma pomada de corticoide mais forte e continuar dando por 5 dias o antialérgico oral. Neste mesmo dia, nós falamos com a prima do meu marido, a Amanda, que é enfermeira, mora em Portugal. Inclusive, tenho toda a minha gratidão a ela, gratidão imensa. Nós contamos toda a história da Brooklyn para ela, mostramos foto, tudo. Ela disse assim, para mim, eu tenho certeza que é alergia à proteína do leite. Aí nós, é mesmo? Como que a gente nunca tentou isso antes? Na mesma hora, Gustavo foi no mercado, comprou outra fórmula, que era uma hipoalergênica sem a proteína do leite, que nós inclusive perguntamos à pediatra dela qual seria a melhor. Nós usamos essa daí que eu vou colocar na tela e trocamos as mamadeiras. Por quê?
A proteína do leite, ela fica no plástico da mamadeira, então mesmo se você lavar, pôr qualquer tipo de coisa, aquecer tudo, ela vai ficar lá ainda. Então nós trocamos todas as mamadeiras, compramos 2 mamadeiras novas, depois compramos mais. Outro detalhe, a Brooklyn não fazia o número 2 sozinha. E ela era super seca, super, super, super duro. A gente achava estranho, né? Por que isso? E a gente falou isso pra Amanda também, a prima do meu marido, enfermeira, e ela disse que isso poderia ser devido a ela ter uma alergia à proteína do leite. Vocês vão ver. Demora mais ou menos uns 15 dias para a pele dela melhorar, mas as fezes, vocês vão ver que ela vai melhorar em torno de uns 2 dias. Nós introduzimos a fórmula hipoalergênica sem a proteína do leite. Deu 2 dias, a Brooklyn estava fazendo fezes sozinha e numa consistência maravilhosa. A que tinha que ser mesmo a consistência de um cocô, de fezes de bebê dessa idade. Ela tinha já aí, gente, mais de 6 meses, um pouco mais de 6 meses, tá? Então, durou aí uns 2 meses e meio até a gente constatar aí que poderia ser a proteína do leite. E começou a melhorar da pele. Inclusive, quando nós paramos com o antialérgico oral, que era somente 5 dias, e a pomada de corticoide, nós fomos passando aos poucos, diminuindo a quantidade da pomada aos poucos, porque com corticoide, ela foi melhorando. A pele dela foi melhorando. E aí, constatamos então que era alergia à proteína do leite. Ok, maravilhoso, Brooklyn era uma outra bebê, ela inclusive começou a se desenvolver mais, começou a ficar mais no chão, começou a rolar, fazer coisas que ela não estava fazendo antes por conta da alergia atrapalhar ela. Chegou um outro ponto que era a introdução alimentar, porque a Brooklyn já tinha mais de 6 meses, quase 7. Perguntar a pediatra falou, olha, você pode começar a introduzir, fazer aí 1 dia cada alimento e ir testando, tá? Mas tranquilo, começa aí com umas frutas e nós iniciamos ali, sem saber de nada, com a banana. E aí demos 1 dia de banana, ela não teve nada, aí no segundo dia demos banana de novo e ela gostou de banana. E ela começou a apresentar de novo bolinhas. E em geral, a Brooklyn é muito sensível até hoje, tá, gente? Mesmo depois de um certo tempo e tudo que eu vou contar pra vocês ainda. A banana deu alergia nela e tudo que a gente começou a introduzir de alimentação sólida, ela começou a reagir. Foi então que a Amanda, enfermeira, prima do meu marido, deu o contato da Amanda, nutricionista, que é amiga dela, que os 2 filhos da Amanda, nutricionista, também eram da mesma, tinham o mesmo tipo de alergia da Brooklyn e eram bebês alérgicos. E ela se especializou muito nisso. Nós consultamos, inclusive vou deixar o Instagram dela aqui, ela é excepcional, ela é maravilhosa, salvou as nossas vidas. Ela, juntamente, claro, com a Amanda, a prima do meu marido também. E, é claro, a pediatra, a dermatologista, ajudaram cada um no seu quadrado, né? Mas eu digo porque a Amanda deu uma outra luz pra gente no sentido da introdução alimentar. E tudo que eu perguntava pra ela por WhatsApp, e todas as questões que eu tinha, eu tirava de dúvida com ela e ela sabe muito. Então foi muito esclarecedor. A gente começou a entrar em contato com ela e ela começou a falar pra gente que o bebê alérgico, ele tem ele tem que ser um outro tipo de introdução alimentar. Não é assim, qualquer coisa. Então nós começamos seguindo direitinho a introdução alimentar que ela foi nos guiando e super funcionou. E cada coisa a gente testava ali. Até hoje a gente testa por 2 dias seguidos uma coisa nova, tá? Esses dias até a gente testou soja, o leite de soja. Infelizmente a Brooklyn é alérgica também. A gente testa por 2 dias seguidos e vê como que ela vai ficar. Se ela tiver algum tipo de alergia, alguma coisa, a gente para de introduzir aquilo. Outra coisa também que deixa a Brooklyn, que a gente vê que a Brooklyn teve alergia, é muito soluço. O soluço, ele pode ser um refluxo oculto. A gente também não sabia disso, a nutricionista que falou pra gente, Amanda, e a Brooklyn tem muito soluço quando ela tem alergia também a alguma coisa. Isso são características da Brooklyn, gente, pelo amor de Deus. E claro, isso pode servir pra outros bebês, outras crianças, claro, mas também pode ser que não seja dessa forma que vai apresentar. E aí, uma outra coisa também que foi que ajudou muito a Brooklyn foi que ela começou a tomar uma injeção chamada Dupixent
Veja, quem indicou isso foi a dermatologista dela. E aqui nos Estados Unidos, os bebês acima de 6 meses podem sim já tomar. No Brasil, pela última vez que eu vi, acima somente de 2 ou 6 anos, tá, gente? Mas aqui nos Estados Unidos, os bebês de 6 meses pra cima já podem tomar. E a Brooklyn começou a tomar uma vez por mês essa injeção, que também auxiliou muito o sistema imunológico dela a não ficar combatendo tudo que entrava no corpo dela. Porque é isso que ele estava fazendo, ele estava tão inflamado que o sistema imunológico dela, os soldadinhos estavam combatendo tudo que entrava. No final das contas, nós fomos testando os alimentos. Hoje a Brooklyn já come praticamente de tudo, só algumas coisas que ela é alérgica, como a banana, a soja, o feijão, melão, a clara do ovo, a gema não, a clara do ovo. Por hora, é isso. Espero que não apresente mais nenhuma alergia, mas ela come arroz, ela come frango, ela come carne, legumes, ela praticamente come todos os legumes, ela come aveia, frutas. E isso, gente, estamos aí na batalha, na tentativa e erro, né? A Brooklyn já melhorou muito, graças ao bom Deus. Hoje eu posso falar com tranquilidade, sem chorar, sem ficar triste, sem ficar abalada. Foram dias e dias sem dormir, com preocupação, de não saber mais o que fazer, mas graças a Deus a gente encontrou o caminho, os profissionais foram colocados na nossa vida e ajudaram a gente. Eu tenho somente gratidão para esses profissionais e eu espero que com esse vídeo eu dê uma luz para vocês, para quem está enfrentando algo do tipo, para pelo menos procurar alguma outra ajuda, algum outro especialista. Enfim, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem comentar que eu vou tentar fazer vídeos e me sigam aí também no Instagram, no TikTok, que eu posso também fazer coisas lá para ajudar vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada por assistirem. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo.